pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Carol. Tô um bom tempo sem botar a cara aqui nesse canal, mas tô pretendendo voltar, quer dizer, já voltei e agora é pra ficar, né? Se Deus quiser, eu vou manter aqui os conteúdos, vou ter constância, né? Tem sido muita correria, mas enfim, isso é papo para um outro vídeo. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre rotina, né? A rotina dos bebês, a rotina dos nossos filhos, por que é importante a gente estabelecer a rotina e como a gente volta à rotina caso a gente saia dela, né? Então, se você quer saber tudo sobre esse assunto, fica aqui no vídeo, dá um like para ajudar e se inscreve no canal, tá bom? Vamos lá. Bom, se você ainda não tem uma rotina, não sabe por onde começar, não precisa sair do vídeo. Esse vídeo também acredito que possa te ajudar. Mas, especificamente, eu quero falar sobre como voltar à rotina após a gente sair dela, né? A gente dá uma fugidinha. O que acontece? Será que pode? Será que faz mal? E eu já quero começar falando pra vocês que sair da rotina é algo comum, né? E seria estranho se a gente nunca saísse da rotina, nossa vida seria meio chata, talvez, mas eu não sei vocês, mas assim que minha filha nasceu, eu era muito paranoica com essa questão de rotina. Eu aprendi ali que criança tinha que ter rotina e que a rotina influenciava no sono, então eu virei meio que a paranoica da rotina, sabe? Ela não podia sair da rotina, não saía, dava tal horário, já apagava tudo, ficava no escuro. Assim, foram meses da minha vida terríveis, porque eu me privava de sair, ir pra uma festa de aniversário, qualquer coisa do tipo, por causa do horário dela, de começar o ritual noturno, né? Especificamente a rotina assim da noite, né? Que influenciava no sono. Então foram meses assim presa. E se tem uma coisa que eu aprendi, e eu falo até nos vídeos anteriores sobre a reeducação do sono da minha filha, então eu vou deixar aqui nos cards também esses vídeos que pode te ajudar se você ainda não assistiu e tá entrando aí nesse universo, uma de primeira viagem assim como eu, sobre rotina e sono. Eu falo muito sobre isso nesses vídeos aqui, então dá uma conferida que tá bem legal, tem bastante dicas ali pra você que tá, né, precisando ajustar algumas coisas aí pro sono do seu bebê. Então, voltando, eu era paranoica da rotina. E isso me prejudicou de certa forma por alguns meses e aos poucos eu fui me desapegando e me libertando. Quer dizer que eu larguei mão da rotina? Óbvio que não. A rotina é minha aliada, gente. Sem a rotina, o nosso dia assim vira um caos. Ela fica muito agitada, o sono à noite não vai bem, as sonecas, enfim, é um caos, um caos. Mas... Só um minutinho, que ela acordou. Acabou de acordar da soneca dela, então se vocês escutarem barulhinhos ou mãozinhas por aí, já sabe que tem uma bebê perambulando. Como eu estava dizendo, eu fui me desapegando da rotina aos poucos e isso foi trazendo uma paz, uma leveza para minha maternidade que, assim, se eu soubesse eu já teria, acho que desde lá do início, né? Ainda mais, eu acredito que todo mundo às vezes tem que passar por um certo perrengue, né? Pra depois evoluir e aprender. Não, Cecília, vem cá com a mamãe. Dá oi pro pessoal. Dá oi. Que pessoal, mãe? Não tem ninguém aqui, é só o celular. Fui aprendendo que eu poderia me dar o privilégio de viver e não só ficar presa na rotina. Aprendi principalmente que a rotina ela está para nos servir e não o contrário, né? Não é a gente que tem que virar ali escravo da rotina. Eu finalmente entendi isso. Eu falei, não, a rotina é para me servir, é para eu conseguir ter uma bebê tranquila, né, à noite, para conseguir uma boa noite de sono. Tudo isso são hábitos que eu vou construindo na rotina. Então, quando eu entendi isso, a minha vida foi outra. Estabelecer a rotina é mais importante do que você sair dela de vez em quando. Não sei se vai ficar muito coerente, mas vamos dizer assim, depois que você tem uma rotina, a rotina ela é ali a sua base, sabe? Não adianta a gente querer construir nada sem uma base sólida, né?
Então, a rotina é essa base sólida. Depois que você constrói bons hábitos, você cria um ritual, né, por um período de tempo, e aquilo se estabelece como rotina, você já traz a previsibilidade para o seu filho, para o seu bebê, né, especificamente falando de bebês, eles precisam mais dessa previsibilidade. Então, eu mostro pro meu filho que ele tem uma previsibilidade, ele sabe o que vai acontecer. A minha filha sabe o que vai acontecer depois que ela jantar, né? Ela vai escovar os dentinhos e ela vai ir pra cama. Então, isso é a base. E a gente construindo essa base, um dia que a gente fuja dessa rotina, não quebra, né? Não põe por água abaixo todo esse alicerce que a gente veio construindo. E quando eu comprovei essa tese, agora minha filha está com 1 ano e 5 meses. Recentemente, né, no ano novo, na virada do ano, nós viajamos. Eu fui passar a virada lá com os meus parentes e nós fomos para o Rio. Nós fomos para o Rio de Janeiro e eu passei 10 dias lá nessa. O meu velho eu chegou a querer voltar e pensar assim, 10 dias, isso é loucura, vai desregular tudo que você construiu em questão de sono, dela se adaptar, dormir sozinha, dormir sem mamar. Então o meu velho eu gritou, mas eu rapidamente silenciei, pensei assim, não, é a minha família, a gente não se vê há um bom tempo, vamos aproveitar, vamos, né, viajar, espairecer um pouco, eu não vou me privar de novo, né, de viver. Então, por um momento eu cogitei, mas graças a Deus eu fui. E assim, gente, foram 10 dias. Eu não me preocupei em questão de horários, sabe? Tal hora a Cecília vai dormir do mesmo jeito que ela dormia em casa. Primeiro que é impossível, eu tô em um outro ambiente, a casa dos outros tem a própria rotina, os próprios horários, né? Então, como que eu ia regular? Na minha casa eu regulo, tal hora as luzes estão apagadas, já não tem mais barulho, a TV, tudo isso. Na casa dos outros eu não tenho como regular. Então, eu não tinha isso, não fiquei com essa neura de às 7 horas ela vai pra cama, sabe? Claro, ela já tem ali a rotina, o reloginho dela, ela já ficava com sono. Eu via os sinais de sono e agia, né? Como tentando ao máximo agir como a gente agia em casa, que é a janta, escovar os dentes e deitar. Mas não tinha tanto essa questão do horário certinho, né? E tudo mais. Então, foram 10 dias. Nesses 10 dias, Cecília voltou a mamar para dormir. Se você voltar nos meus vídeos eu falando sobre desassociar a mamada com o sono, né? Sobre o desmame noturno que eu consegui fazer, você vai pensar, que doida, como assim, regrediu? E mais ou menos, né? Durante a viagem, eu tentei me colocar no lugar dela. Ela tá num ambiente que não é a casa dela, ela tá vendo pessoas que ela não via há um tempo, então ela tá estranhando tudo, é tudo muito novo. Ela tem uma certa dificuldade de pegar no sono, não é a cama dela, né? Então, assim, ela solicitava sim pra mamar e eu dei, sabe? Eu deixei ela mamar durante a noite, ela mamava ali pra dormir, ela adormecia e caso tivesse algum despertar, ela acabava mamando ali. E eu achei que aquilo tava tudo bem e foi tudo bem pra mim, era um pouco mais cansativo, mas eu só tava pensando assim, quando a gente voltar pra casa, eu vou voltar a agir como eu agia. Então, passaram-se os 10 dias, nós voltamos pra casa, né? E na primeira noite ainda era a adaptação, assim, então eu meio que cedi, deixei ela mamar antes, mas durante o despertar eu já não dei mais o peito pra ela. E na segunda noite, assim, já quebrei, não, hoje você dorme na sua caminha, todo o ritual que a gente já vinha construindo. Então, eu não tive problemas, assim, início foi meio que teve mais despertares, porque já estava, né, criando aqueles hábitos de acordar para mamar, porém, com a volta da rotina, tudo voltou como antes, as minhas atitudes voltaram a ser as atitudes de antes. Logo, ela se lembrou, 10 dias não são suficientes para acabar com meses que eu estava construindo. Outra situação aconteceu recentemente. Ela ficou doentinha, né? Nós fomos pra emergência com ela e hoje ela tá super bem e tal, mas há 2 dias atrás ainda tava bem enjoadinha, bem manhãzinha, então tava bem grudada
queria dormir perto, mamar e tudo mais. E eu dei, gente, eu deixei, pra mim tava ok. Foi cansativo, eu tava esgotada, mas eu tava mantendo em mente que assim, quando ela ficar boa, eu vou voltar pra minha velha e boa rotina, boa e velha rotina, que é o meu alicerce e tudo vai voltar aos pontos. A rotina tem esse poder de estabilizar, sabe? Então, de ontem pra hoje eu já comecei a não dar uma mala na noite ali, né? Então, teve chororô, teve protesto, porém eu me mantive firme. E hoje ela já vai dormir na própria cama. Então, assim, é um passo de cada vez. Assim como para eu criar o hábito dela dormir na cama foi gradual, esse retorno à rotina também é gradual. Claro, um gradual mais rápido, mais gradual, sabe? Respeitando o tempo do bebê, mas para dizer que é possível, tá? Como a gente volta à rotina depois de ter saído? Voltando. Então, esse vídeo é para falar isso, gente, que a rotina, ela nos dá esse poder, esse presente, sabe? De estabilizar as coisas. A gente sai da rotina, mas quando a gente volta para ela, voltando, ou seja, praticando exatamente como a gente praticava, a gente consegue sim voltar a ela, o bebê entende e as coisas se estabilizam. Isso é maravilhoso. A rotina de fato nos serve e não a gente serve a rotina. Mas se você tá aí se perguntando, mas eu não tenho rotina ainda com meu bebê, o que eu faço? Eu tô perdida, não sei por onde começar. Eu te aconselharia a começar colocando um horário para o sono noturno, tá? O nosso dia começa, na verdade, da nossa noite, né? Vai depender de como a gente dorme. Então, o bebê é a mesma coisa. Se você tiver um bebê que dormiu bem, no dia seguinte você vai ter um bebê, assim, excelente, o humor dele, né? Então, estabeleça um horário, né, de sono noturno para você começar aí a sua rotina. Claro, crianças muito pequenas, elas não precisam e a gente nem consegue deixar horários rígidos. Eu te aconselho a começar impondo um horário, né, mais ou menos para começar o ritual noturno e o sono noturno, e estabelecendo também um horário para acordar, claro, respeitando o período aí de sono do seu bebê, né? Não vai acordar o bebê, se o bebê tá dormindo, deixa o bebê dormir, claro, não ultrapassando tantas horas de sono, porque aí ele não faz a soneca, né? Então, dependendo da idade do seu bebê, já é possível sim estabelecer isso certinho. E a partir daí você focando principalmente nos horários de alimentação, tá? Horário de banho, de brincadeiras, tudo isso meio que compõe uma rotina de um bebê. Não é nada demais, não é um bicho de 7 cabeças. Então, eu posso trazer mais vídeos sobre rotina e mais dicas, né, de como estabelecer uma rotina com crianças. Se você quiser, comenta aqui embaixo que eu tento trazer, porque agora, né, vocês estão vendo que já tá acabando o meu tempo aqui. Mas é isso, gente, o vídeo é esse. Espero que tenha gostado, que tenha ajudado vocês e inspirado de alguma forma a não deixarem de fazer alguma coisa por causa da rotina, né, rígida. Porque a rotina não é para ser rígida, ela é para ser uma ferramenta que nos auxilia, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, se inscreva no canal, deixa o like, comenta aqui também pra mim sugestões de vídeos, eu quero estar trazendo um conteúdo mais direcionado aí pra vocês que assistem aqui o canal. A todos que ficaram por aqui no meu período de sumiço, muito obrigada pelo carinho, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos. Me siga lá no Instagram, tô sempre por lá, tá bom?